Beleza, pessoal, vamos aí fazer um estudo sobre a nomenclatura IUPAC, ou seja, nomenclatura oficial dos hidrocarbonetos, beleza? Então, primeiramente, o que são hidrocarbonetos? Como o próprio nome diz, hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Aí nós temos alguns exemplos aqui embaixo. Um dos exemplos nós temos o CH4, que é a substância chamada metano. Nós temos aí também outra substância, que é o butano, uma sequência de carbonos constituídos apenas por ligações simples entre eles, certo? E esses 4 carbonos nós denominamos, portanto, butano, que é uma substância presente em um gás de cozinha. E nós temos também aqui o octano, certo? Um exemplo de substância também considerada hidrocarboneto por apresentar apenas carbono e hidrogênio, uma substância que se encontra na gasolina. O primeiro grupo dos hidrocarbonetos que nós vamos estudar é o grupo dos alcanos. Os alcanos, também denominados hidrocarbonetos parafínicos, são hidrocarbonetos acíclicos e saturados, ou seja, que têm cadeias abertas e apresentam apenas ligações simples entre os seus carbonos. Então nós temos aqui 4 exemplos dos hidrocarbonetos alcanos, certo? Os 4 hidrocarbonetos alcanos mais simples, nós temos aqui o metano, o etano, o propano e o butano. Logo abaixo nós temos aqui a fórmula geral do grupo dos alcanos, que é CnH2n mais 2. Para que serve essa fórmula? Para determinar a fórmula molecular de um composto a partir do número de carbonos presentes na estrutura. Então, se você tem um hidrocarboneto que contenha 25 carbonos, você não vai montar a estrutura com 25 carbonos e sair completando com os hidrogênios. Você pode simplesmente aplicar essa fórmula, que é C25, já que é o número de carbonos. Nós temos aí o número de hidrogênios, vai ser o número, 2 vezes o número de carbonos, mais 2. Portanto, 2 vezes 25, 50, com mais 2, 52. Então, a partir desse exemplo que eu mencionei, nós temos a fórmula molecular C25H52. Beleza? Vamos para a nomenclatura desses grupos, desse grupo dos alcanos, começando pelas estruturas não ramificadas. Como eu coloquei aqui para vocês, foram conservados por tradição os 4 primeiros nomes dos 4 primeiros alcanos, que é o metano, que é o alcano constituído por apenas um único carbono. Nós temos aí o etano, constituído por 2, propano por 3 e butano por 4. Então nós temos aqui prefixo de cadeia, que é o prefixo met para o carbono, prefixo para 2 carbonos, et, para 3 prop e para 4 nós temos o prefixo but. A partir do quinto alcano, ou seja, a partir do alcano constituído por 5 carbonos na cadeia principal, nós já teremos aí uma nomenclatura mais lógica. Nós temos, portanto, que seus nomes são formados por um prefixo de origem grego-latina que indica o número de átomos de carbono na molécula, seguido da terminação -ano, que é a característica do grupo dos alcanos. Então nós temos aqui um alcano constituído por 5 carbonos. Qual o nome dele? É o pentano. Prefixo para a cadeia carbônica principal que contém 5 carbonos, nós temos o prefixo pent, já que se trata de alcano, portanto pentano. Com 6 carbonos, hexano. Heptano com 7, octano com 8, nonano, 9, decano, 10. E assim por diante. Ok? Quando se trata de alcanos ramificados, devemos citar o nome dessas ramificações. E as ramificações mais simples são os grupos derivados dos próprios alcanos, certo? Como nós podemos observar aqui nesta tabela. A ramificação derivada do alcano mais simples, que é o metano, é a ramificação denominada metil. E assim por diante, o etano, etil, o propano, propil e o butano, nós temos aqui o butil. E temos algumas variações, certo? Que a IUPAC considera também, os grupos que eu estarei mencionando, que eu vou mencionar agora,
cujos nomes foram consagrados pelo uso, como nós temos aí, portanto, o isopropil. Perceba que o isopropil também é uma ramificação constituída por 3 carbonos. Porém, diferentemente do propil, o isopropil se liga à cadeia principal através do carbono do meio. Por isso que nós temos aqui o nome isopropil. Perceba que o propil, também chamado de normal propil ou N-propil, uma nomenclatura mais antiga, né? Mas geralmente nós temos aí a nomenclatura desta ramificação com a palavra propil mesmo. Então, quando se liga através do carbono da ponta, nós temos aí a ramificação denominada propil. Se ligando através do carbono do meio à cadeia principal, nós temos a ramificação isopropil. E aqui abaixo também temos 3 variações do butil. Nós temos o isobutil, nós temos o sec-butil ou S-butil e temos também o terciobutil. O isobutil apresentando aqui essa conformação, certo? Constituído por 4 carbonos. Tendo essa conformação, vai apresentar este nome, isobutil. Já o sec-butil, perceba que esta ramificação também constituída por 4 carbonos se liga à cadeia principal através do carbono secundário, certo? Por isso que se chama sec-butil. Já o terciobutil, nós temos aqui essa ramificação constituída por 4 carbonos com esta conformação, sendo que se liga à cadeia principal através do carbono terciário, por isso que se chama terciobutil, terci-butil ou apenas T-butil. Agora vamos aí para a nomenclatura das estruturas ramificadas. Nós temos aqui um exemplo de uma estrutura mais simples. Perceba que o primeiro passo de todos, sempre quando nós tivermos um alcano ramificado, é determinar a cadeia carbônica principal. E como regra geral, a cadeia carbônica principal é a parte da estrutura orgânica que apresenta o maior número de carbonos. Existem algumas exceções, mas nós estudaremos mais à frente. Então perceba que a cadeia carbônica principal, a possibilidade aqui é a possibilidade constituída por 3 átomos de carbono. E assim sobra um CH3, que como nós vimos no slide anterior, nós temos que o nome dessa ramificação é metil, certo? Que é a ramificação constituída por 1 carbono. E assim o nome dessa estrutura fica metilpropano, sem este hífen aqui, tudo junto. Metilpropano. Agora, se este CH3 estivesse em uma das pontas, continuaria sendo ramificação? Vou desenhar aqui a estrutura ao lado. Nós temos, portanto, aqui um CH3. Logo depois vem um CH2. Tenho que colocar mais um hidrogênio, já que eu tirei a ramificação deste carbono, para completar, no caso, as 4 ligações do carbono. E em seguida nós temos um CH2, certo? E agora eu vou colocar um CH3. Beleza, o CH3 que se encontrava no meio, agora eu coloquei na ponta. Será que continua sendo ramificação? Vamos verificar. Como vocês sabem, a cadeia carbônica principal é a possibilidade de sequência de carbonos em maior número, é a cadeia mais longa. Então agora nós temos aqui carbono 1, nós temos 2, 3, perceba que dá para continuarmos com uma contagem, né, da sequência de carbonos, então fica carbono 4. Então perceba que tudo isso agora é cadeia carbônica principal. O carbono que se encontrava ligado ao carbono do meio, da estrutura que nós vimos aqui ao lado, que nós podemos ver aqui ao lado, ao colocar na ponta, deixa de ser ramificação para constituir a cadeia carbônica principal. Agora nós temos um alcano constituído por 4 carbonos, portanto, o nome deste alcano é o butano. Em estruturas maiores, como eu coloquei aqui para vocês, devemos considerar como cadeia principal, como já mencionei, né, a parte mais longa, a cadeia mais longa, e esta deve ser numerada para indicar a posição de cada ramificação. Então perceba que esse eixo principal aqui foi considerado a cadeia carbônica principal. Por quê? Porque é a possibilidade com maior número de carbonos. Eu poderia começar deste carbono aqui de baixo? Poderia. Nós teríamos a mesma ramificação localizada no mesmo carbono da cadeia principal, que no caso é o carbono 2. Então, ok, cadeia carbônica principal identificada, devemos agora numerá-la. Perceba que a numeração começou pelo carbono da extremidade da esquerda. Por quê?
Porque o objetivo, no caso, de numerar a cadeia carbônica principal quando se apresentam ramificações, significa indicar a posição destas estruturas, destas ramificações na cadeia carbônica principal. E como regra, como nós veremos no próximo slide, as ramificações devem receber os menores números possíveis. Então nós temos aqui que se a numeração estivesse começando do carbono da extremidade da direita, a ramificação teria a posição número 6. Começando aqui a numeração do carbono da extremidade da esquerda, a ramificação fica aqui localizada, tem como referência o carbono de número 2. Então lembre-se, nós devemos numerar a cadeia carbônica principal de modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. Então, nomeando agora a estrutura, porque o primeiro passo de todos, só revisando, é identificar a cadeia carbônica principal. Logo em seguida, devemos numerar esta cadeia carbônica principal, de modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. Identificada a cadeia carbônica principal e numerado, esta cadeia, vamos agora para a nomenclatura. E como regra geral, a nomenclatura começa pelas ramificações. Então, a ramificação constituída por um carbono é a ramificação chamada metil, certo? Então, perceba que esse metil se encontra no carbono 2, a cadeia carbônica principal. Então, fica 2-metil, identificado, nomeada a ramificação presente, vamos agora partir para a cadeia principal. Lembrando que é tudo junto, a última ramificação para o prefixo da cadeia carbônica principal é tudo junto, não tem mais esse hífen. Ok. Então, perceba que a cadeia carbônica principal tem 7 átomos e carbonos. Isso significa dizer que o seu prefixo, no caso para 7 átomos e carbono, prefixo de cadeia carbônica principal com 7 átomos é o prefixo ept. Então, só temos ligações simples entre carbonos e o infixo é -an. Nós estudaremos que quando a estrutura, quando o hidrocarboneto, ou quando a estrutura orgânica tiver dupla ligação, o infixo utilizado será o infixo "en". Quando tiver tripla ligação, o infixo utilizado será o infixo "in". Beleza? No caso aqui nós temos apenas ligações simples entre carbonos, por isso que o infixo é "an". E todo o hidrocarboneto tem final "o". Desta forma, nós temos a nomenclatura 2-metil-heptano. Como eu já mencionei no slide anterior, a numeração da cadeia carbônica principal deve ser feita de modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. Então, nós temos aqui duas numerações para este exemplo. Uma numeração começando da extremidade da direita e uma numeração começando da extremidade da esquerda. Perceba que começando da extremidade da esquerda, a numeração da cadeia carbônica principal, a ramificação tem como referência o carbono 5, fica localizado no carbono 5 da cadeia principal. Mas, ao numerar começando pelo carbono da extremidade da direita, a ramificação recebe referencial número 3, fica localizado no terceiro carbono da cadeia carbônica, da cadeia principal. Então, a numeração correta é a numeração em que as ramificações apresentam os menores números possíveis, o menor referencial possível. Então, a numeração começando do carbono da extremidade da direita. Então, como é que fica a nomenclatura dessa estrutura? No carbono 3, como vocês sabem, a nomenclatura, como regra geral, começa pelas ramificações. Então, no carbono 3, nós temos uma ramificação do tipo metil. Então, fica 3-metil. 3-metil. Nomeada a ramificação, devemos partir para a cadeia principal. A cadeia carbônica principal constituída por 7 átomos e carbonos. Então, prefixo de cadeia para 7 átomos e carbono é o prefixo ept. Lembrando que esse prefixo ept tanto pode ser com o H como também sem o H, beleza? Logo após o prefixo da cadeia principal, devemos colocar o infixo. Como temos apenas ligações simples entre carbonos, o infixo é "an". Ok. E o sufixo, como eu mencionei no slide anterior, todo o hidrocarboneto apresenta final "o". Então fica 3-metil,
heptano. Havendo duas ou mais ramificações iguais, de acordo com a próxima regra, usamos os prefixos multiplicativos di, tri, tetra e assim por diante, né? Penta, hexa, hepta, para indicar a quantidade dessas ramificações. Então perceba que neste exemplo nós temos aqui uma estrutura orgânica, já foi identificada a cadeia carbônica principal e esta também já foi numerada. A numeração começou do carbono da extremidade da esquerda, pois as ramificações receberam assim os menores números, né, como referência à cadeia principal. Beleza, identificada a cadeia carbônica principal e numerada esta estrutura, devemos agora partir para a nomenclatura. Nós temos uma ramificação do tipo metil no carbono 3 e outra ramificação do tipo metil no carbono 4. Então, como é que fica a nomenclatura? No carbono 3, vírgula. No carbono 4, nós temos duas ramificações do mesmo tipo. O prefixo multiplicativo para 2 é o prefixo di. Então, duas ramificações do mesmo tipo. De qual tipo? Do tipo metil. Então, fica 3,4 de metil. Nomeadas as ramificações, devemos partir para a cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal tem 7 átomos. Ó. Então, prefixo de cadeia para 7 átomos de carbono. Então, o prefixo é hept. Prefixo é hept. O infixo vai ser o infixo -an, porque temos apenas ligações simples entre carbonos. E o final é a letra O, pois todo hidrocarboneto tem um sufixo O. Beleza? Fica 3,4 dimetilheptano. Próxima regra diz o seguinte: havendo ramificações diferentes, elas serão citadas em ordem alfabética. Então perceba que nós temos aqui duas ramificações distintas, não é verdade? Nós temos uma ramificação localizada no carbono 3 e outra ramificação localizada no carbono 4. Então perceba que a numeração aqui da cadeia carbônica principal foi feita, de modo que as ramificações recebessem os menores números possíveis. Então nós temos um metil no carbono 3, certo? Uma ramificação do tipo metil no carbono 3 e uma ramificação do tipo etil no carbono 4. Então, qual a ramificação que será nomeada primeiro? Deve ser nomeada em ordem alfabética. Então, como é que fica a nomenclatura? No carbono 4, então o etil virá primeiro. Então, no carbono 4, nós temos uma ramificação do tipo etil. Próxima ramificação a ser nomeada é a ramificação do tipo metil, que está localizada no carbono 3. Então, no carbono 3, eu tenho uma ramificação do tipo metil. Ramificação do tipo metil no carbono 3. Nomeadas as ramificações, devemos partir para a cadeia principal. A cadeia carbônica principal é constituída por 7 átomos de carbono. Então, o prefixo é hept. Só temos ligações simples entre carbonos, o infixo é -an. E, por se tratar de hidrocarboneto, todo hidrocarboneto tem final O. Assim, o nome da estrutura fica 4-etil 3-metilheptano, beleza? Agora eu quero que você anote a seguinte observação. Os prefixos multiplicativos e prefixos numéricos, como por exemplo o prefixo sec e o prefixo tesse, não entram na regra de ordem alfabética. Beleza? Então esses prefixos não entrarão na regra de ordem alfabética. Vamos dar um exemplo? Vou desenhar aqui uma estrutura embaixo, certo? Vou desenhar na forma de linhas para ser mais rápido. Ok. Então, o primeiro passo de todos, como vocês já sabem, é identificar a cadeia carbônica principal. Você escolhe alguma extremidade da estrutura para poder analisar a possibilidade com maior sequência de carbonos. Então, vamos começar desta extremidade aqui. Começando dessa extremidade, nós temos aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perceba que se prosseguirmos aqui no lado direito,
nós ficaremos com 9 átomos de carbono na cadeia principal. Mas se subirmos, até aqui são 8 átomos de carbono. Se subirmos 8, né? 9, 10. Ficaremos com 10 átomos de carbono. Portanto, a cadeia carbônica principal é constituída por 10 átomos de carbono nessa estrutura. Eu vou aqui indicar com marca-texto. Então, esta é a nossa cadeia carbônica principal. Identificada a cadeia carbônica principal, devemos agora numerá-la. A numeração, como vocês já sabem, deve ser feita de modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. Então, a numeração, se você analisar aqui, deve começar pela extremidade do carbono da extremidade da esquerda, pois as ramificações recebem os menores números possíveis. Então, nós temos aqui, vou colocar aqui a caneta, nós temos aqui o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, 7, carbono 8, carbono 9 e o carbono 10. Beleza, identificada a cadeia carbônica principal e numerada, essa estrutura, devemos agora informar a nomenclatura. E como vocês já sabem, como regra geral, a nomenclatura começa pelas ramificações. Vamos identificar aqui as ramificações. Identificando aqui as ramificações, nós temos aqui a ramificação do tipo metil no carbono 2, ramificação do tipo metil no carbono 2, nós temos 2 ramificações do tipo metil no carbono 3, outra ramificação do tipo metil no carbono 4, uma ramificação do tipo tess-butil no carbono 5, nós temos aqui uma ramificação metil no carbono 8, beleza? Então a nomenclatura irá começar por qual ramificação? Pelo metil ou pelo tess-butil? Como eu falei para vocês, os prefixos multiplicativos di, tri, tetra e assim por diante, e os prefixos numéricos como sec e tess não entram na regra de ordem alfabética. Então nós temos aqui o tess-butil. Eu vou levar em consideração o T do tess, que é o prefixo numérico, ou vou levar em consideração o B do butil? O B do butil. Só repetindo, como eu falei para vocês, prefixos multiplicativos e prefixos numéricos não são levados em consideração na regra de ordem alfabética. Então, nós devemos começar a nomenclatura pelo butil, o tess-butil. No carbono 5, nós temos um T-butil ou tess-butil. Vou colocar T-butil, que é mais rápido de escrever. Nós temos um T-butil ou tess-butil no carbono 5. No carbono 2, no carbono 3, no carbono 3 novamente, no carbono 4 e no carbono 8, nós temos quantas ramificações? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ramificações do mesmo tipo. Então, qual o prefixo multiplicativo para 5? O prefixo multiplicativo para 5 para 5 ramificações, o prefixo é o prefixo penta, né? É o prefixo penta. Então, nós temos aqui no carbono 2, vamos indicar as referências. No carbono 3, no carbono 3 novamente, no carbono 4 e no carbono 8, temos 5 ramificações do mesmo tipo, portanto, prefixo multiplicativo penta. Penta. De qual tipo? Metil. Pentametil. Pentametil. Beleza, identificamos as ramificações. Agora devemos partir para a nomenclatura da cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal é constituída por 10 átomos de carbono. Então, o prefixo de cadeia para 10 átomos de carbono é o prefixo DEC. É o prefixo DEC.
só temos ligações simples entre carbonos, o infixo é -an, e por se tratar de hidrocarboneto, todo hidrocarboneto tem final -o. Portanto, nós temos a nomenclatura 5-T-butil, 2,3,3,4,8 pentametil decano, ok? Vamos agora para outra regra. Essa aqui eu já até mencionei no slide anterior. Aqui, um dos principais cuidados na nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura oficial, é considerar sempre como cadeia principal a mais longa, a que apresenta maior sequência de carbonos. Como nós vimos no slide anterior, nós tínhamos aqui nessa estrutura que eu desenhei aqui embaixo uma possibilidade com 9 átomos de carbono, mas nós vimos que existia uma outra possibilidade com 10 átomos de carbono. Assim, com 10 átomos de carbono. E assim, nós encontramos aqui uma cadeia maior, ou seja, a cadeia carbônica principal. Então perceba que nessa estrutura de número 1, nesta possibilidade foram identificados 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono, né, como cadeia carbônica principal, que é esse meio aqui que já foi até numerado. Mas perceba que essa cadeia carbônica principal está errada. Por quê? Porque existe uma possibilidade com maior número, certo? Começando aqui, ó, desse carbono de baixo, ou começando desta outra extremidade, encontramos aqui, certo? 7 átomos de carbono, e esta é a cadeia carbônica principal desta estrutura, beleza? Então, lembre-se, a cadeia carbônica principal sempre é a mais longa, é a possibilidade com maior número de carbonos como regra geral, ok? E na eventualidade, pessoal, de existir 2 ou mais estruturas com o mesmo número de carbonos, devemos escolher como cadeia carbônica principal a possibilidade com maior número de ramificações. Nós temos aqui a mesma estrutura desenhada, certo? Na estrutura de número 1 foi identificado como cadeia carbônica principal esse eixo do meio, encontrando 6. Ó. Perceba que nós temos aqui 6 carbonos na cadeia principal, nós temos aqui outra possibilidade também com 6 átomos de carbono na cadeia principal. E aí, qual será a cadeia carbônica principal da estrutura aqui em questão? Como informa a regra, a cadeia carbônica principal, na eventualidade de existir 2 ou mais cadeias com o mesmo comprimento, a cadeia principal será a possibilidade com maior número de ramificações. Nessa estrutura de número 1, considerando o eixo principal como cadeia principal, nós temos aqui apenas uma única ramificação, que é o isopropil. Já considerando esta outra sequência de carbonos, que também é constituída por 6 átomos de carbono, perceba que nós temos aqui agora 2 ramificações. Uma ramificação do tipo metil no carbono 2 e uma ramificação do tipo etil no carbono 3. Então, esta é a possibilidade correta, pois nós temos aqui um maior número de ramificações para estabelecer em seguida a nomenclatura IUPAC. A nomenclatura IUPAC, como você já sabe, tendo 2 ramificações ou mais distintas, devemos indicá-la, nomeá-la em ordem alfabética. Então, o etil veio primeiro, 3-etil. No carbono 3, nós temos uma ramificação do tipo etil. Logo em seguida, o carbono 2, nós temos uma ramificação do tipo metil. Não temos mais esse hífen aqui, é tudo junto. A última ramificação com o prefixo da cadeia principal é tudo junto. Então, X, porque são 6 átomos de carbono na cadeia principal. O infixo é o AN, pois temos apenas ligações simples entre carbonos. E o final é O, porque todo hidrocarboneto tem como sufixo a letra O. Então, fica 3-etil, 2-metil, hexano. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande para o meu e-mail, nilrobson.gualberto@prof.ce.gov.br, que eu estarei respondendo quanto antes, beleza? Valeu, um forte abraço e até o próximo momento.